Nós vamos fazer uma avaliação dentro da palavra de Deus e vamos entender como funciona essa peneira de Deus, para que a gente venha passar pela peneira, para que a gente venha ser aptos a ser chamados de filhos de Deus. Por isso que eu peço, meus irmãos, a abrir a Bíblia em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ler a história aqui que todos nós conhecemos, que é dos 300. De madrugada, Jeroboão, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Agode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua força o libertou. Anuncie, pois, a esse povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. Começou a peneira de Deus. O Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há muita gente, desça com eles à beira d'água. Eu separei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, ou seja, se agachando e levando a boca até a água. Assim faz os cachorros e lambem. E Deus disse: separe esses, daqueles que beberem, daqueles que se ajoelharem para beber. Ou seja, outros se ajoelhavam, pegavam água e levavam até a boca. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui, amados, o versículo 5 diz: assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separem os que beberem a água lambendo, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Aqui nós vemos a segunda peneira. Aqui começa a matemática de Deus. 32.000 homens foram chamados, mas somente 300 foram escolhidos. Assim também dá para a gente entender o que a Bíblia diz quando a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Dando a entender que muitos são chamados, mas poucos são aprovados. A palavra de Deus também vai dizer que a porta que conduz para a perdição é uma porta larga e muitos entrarão por ela. E essa porta larga leva para o inferno. A palavra de Deus diz que a porta e o caminho que leva para o céu é uma porta estreita, e o caminho é estreito e leva para o céu. Por isso que a Bíblia diz: negue-se o homem a si mesmo, negue-se a sua própria vontade carnal, negue-se a sua própria vontade pecaminosa, porque esse é o caminho estreito. Jesus Cristo, ele fala sobre essa peneira e ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, existe uma renúncia, existe uma exigência de Deus para que a gente seja chamados filhos de Deus. Existe um costume que muitas pessoas dizem: todo mundo é filho de Deus. Não, os filhos de Deus só podem ser aqueles que chegam ao Pai através de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a exigência que Jesus Cristo faz é essa: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porém, nós começamos agora a ver a matemática de Deus agir. 32.000 chamados, só 300 aprovados. Começamos
Jesus Cristo alimenta multidões, e aquelas milhares de pessoas, quando ele multiplica o pão e o peixe, começam seguindo. Só que, de repente, quando Jesus Cristo começa com um sermão mais duro, o que acontece? Aquelas pessoas vão embora, só fica Jesus e os seus discípulos. Então, a matemática de Deus, ela funciona diferente da lógica humana. A matemática de Deus, a peneira de Deus, ela funciona de dentro para fora. Enquanto tudo está acontecendo de acordo com o desejo e a vontade humana, muitos vão seguir a Jesus. Mas quando o Evangelho começar a exigir mais dos servos de Deus e das filhas de Deus, essas pessoas, algumas delas vão começar ficando para trás. Veja lá em Gibeão o que aconteceu. O primeiro obstáculo, 32 mil chamados. Então vamos ver pelo menos 3 requisitos que precisamos ter para poder ser chamados de filhos de Deus, para poder sermos escolhidos por Deus. 3 requisitos. 32 mil, Deus disse: tem muita gente, diga aos medrosos e covardes que voltem. Voltaram 22 mil. A palavra de Deus diz: os covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Deus, ele não tem acordo com o covarde, porque Deus não aceita 99% da entrega do homem. Deus aceita 100% de sua entrega. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que amar mais a sua vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais a sua família, mais do que a mim, não é digno de mim. Deus só aceita os corajosos, aqueles que se entregam de corpo e alma a Deus. Veja que Davi se entregou de corpo e alma. O rei Davi, ele se entregou com toda a força e coragem a Deus. A prova disso é quando ele enfrenta Golias. Todos tremendo, ele vai, porque ele já tinha sua vida perdida. Sua vida já não lhe pertencia, a sua vida pertencia a Deus. Porém, Davi pecou, Davi falhou, mas o primeiro requisito de coragem, ele foi aprovado. O primeiro requisito de coragem: nós entregarmos a nossa vida 100% a Deus, não significa que a gente não vai pecar nunca mais. A gente pode sim falhar, porque nós somos falhos, mas significa que nós vamos recorrer à misericórdia de Deus, pedindo perdão a Deus, abandonando aquele pecado, para que Ele nos limpe, nos lave, para que a gente esteja novamente aptos para o adorar. E Ele vai nos receber. Só que Deus não tem acordo com covarde, com medrosos. 22 mil voltaram. Então, o primeiro requisito para ser chamado filho de Deus, para ser chamado servo de Deus, é ser corajoso. Segundo requisito: os 10 mil que ficaram eram corajosos. Porém, 970 deles não passaram no segundo requisito. 9.700 deles não passaram no segundo requisito, que foi a prudência. O que Deus ele quer dizer para nós é: não adianta ter só coragem e ser um tolo. Não adianta ter só coragem e não ter prudência. 9.700 beberam a água de forma displicente, levando a boca até aquele lago e não tendo aquela água. Ou seja, perdendo toda a atenção do que está à sua volta. Então eles poderiam até ter coragem, mas eles não tinham prudência. Por isso que a palavra de Deus diz: seja simples como uma pomba
como uma serpente. Por isso que a palavra de Deus sempre usa esses requisitos de ensinamento e diz: vigiai e orai, pois o diabo anda ao derredor de vós, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar, ou seja, buscando uma pessoa tola, buscando uma pessoa imprudente, buscando uma pessoa desavisada, buscando uma pessoa que brinque com as coisas de Deus, buscando uma pessoa que não leve a sério as coisas de Deus, buscando algo fácil. Por isso que a Bíblia ela nos ensina tanto a termos esse requisito de ser prudentes. Ser prudentes. Então não adianta ser somente corajoso. Primeiro requisito de Deus, ser corajoso. Segundo requisito, ser prudente. Nós vamos agora para o terceiro requisito. Vamos agora viajar até aquele momento que Jesus Cristo curou 10 leprosos. E vamos entrar agora no terceiro requisito. 10 leprosos viviam uma vida miserável. 10 leprosos viviam uma vida longe da sociedade. 10 leprosos viviam uma vida de dor e sofrimento. 10 leprosos viviam uma vida de solidão. Mas eles ouviram falar de uma luz no fim do túnel e procuraram um certo homem conhecido e famoso na época, por nome de Jesus. Eles ouviram falar que esse tal Jesus Cristo estava curando muitas pessoas, estava levantando paralítico, curando cego e até ressuscitando mortos. Então eles pensaram: existe esperança para nós. Vamos atrás desse homem de Deus chamado Jesus. E eles foram atrás. E esse terceiro requisito, irmãos, nós temos que ter de todo o coração para sermos aceitos por Deus. Esses 10 leprosos vão até Jesus, se encontram com Jesus, pedem para ser curado. Jesus Cristo cura os 10. Quando eles estão indo a caminho dos sacerdotes, todos eles são curados. Só que é isso que acontece com muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas estão agindo como aqueles 9 leprosos, que focaram no que Jesus Cristo tinha para oferecer, em relação a benefício da sua vida aqui na terra. Muitos estão querendo negociar e barganhar com Jesus Cristo. Muitos estão querendo negociar e dizer: eu te dou 10 e tu me dá 1000, Jesus. Eu te dou isso e tu me dá aquilo. Eu faço isso e tu faz isso, povo. Muitos estão oferecendo uma adoração a Deus, uma adoração falsa, como a adoração que aqueles 9 leprosos ofereceram, uma adoração fingida, uma adoração interesseira. Assim como aquela multidão que Jesus Cristo disse: vocês vieram aqui atrás do pão que eu multipliquei e do peixe, não atrás das palavras de Deus. Vocês vieram com interesse. E a palavra de Deus diz que tem que ter esse requisito para entrar no céu, porque está escrito que Deus julgará o homem segundo o que sai de dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que Deus julgará o homem segundo a intenção do seu coração. Então, o terceiro e último requisito é oferecer a Deus a adoração mais pura, a adoração mais verdadeira, uma adoração sem interesse, uma adoração como aquela mulher que adorou Jesus
uma eternidade tão grandiosa para mim e para você. Uma eternidade tão linda. Ele comprou essa eternidade com um preço de sangue puro e verdadeiro. Ele comprou essa eternidade, uma eternidade cheia de paz e de glória para mim e para você. E eu profetizo na minha vida e na sua vida, na vida de você que está ouvindo. Eu profetizo essa eternidade, a eternidade na mais pura, gloriosa e sublime presença de Deus. Glória a Deus. Aonde não há dor, aonde não há choro, aonde não há lágrimas de sofrimento, aonde não há tristeza, aonde há a maior inexplicável felicidade, alegria, paz, justiça, amor e misericórdia. O lugar mais lindo e perfeito, o qual a palavra de Deus diz que a mente do homem não consegue imaginar, e os olhos não viram, e o ouvido jamais ouviu essa glória, essa presença. Devemos oferecer a Deus um amor puro, uma adoração pura e verdadeira. Assim como aquele único leproso, na matemática de Deus, foi somente 10% aquele que voltou. A matemática de Deus, dos 32 mil, só ficou 300, menos de 1%. Na matemática de Deus, mais de 5 mil pessoas que estavam ouvindo ele, só ficou ele e os discípulos. Ficou muito menos de 1%. Então a matemática de Deus são muitos chamados, mas poucos escolhidos. São poucos aprovados. São muitos chamados, mas são poucos que entrarão no reino dos céus. Primeiro requisito, para encerrar, tem que ter coragem de entregar a sua vida por inteiro e dizer: minha alma, minha vida já não me pertence mais, mas minha vida eu vou para ti, Senhor. Segundo requisito, não pode ser tolo. Você tem que zelar pela sua coroa, você tem que zelar pela sua salvação, pois a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus, ela nos ensina a ter esse cuidado. Ela diz assim: cuida de ti e da sua doutrina, fazendo isso salvarás tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. A palavra de Deus, ela nos ordena e nos ensina a tomar conta da nossa coroa, para que ninguém roube a nossa coroa. Ter cuidado com o bem mais precioso que Deus nos deu, que é a nossa salvação. Então, o primeiro requisito, ser corajoso. Segundo requisito, ser prudente. E o terceiro requisito, ser como aquele único leproso dos 10 que voltou e agradeceu a Deus. Ser grato a Ele pelo amor que Ele nos deu, mesmo sem nós merecermos. Ser grato a Ele pela misericórdia e pelo ar que Ele nos dá, mesmo sem nós merecermos. Ser grato a Ele pela salvação que Ele nos trouxe, mesmo sem nós merecermos. Amém. E por essa gratidão, oferecer um verdadeiro louvor e adoração a Ele. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado e agradecido em nome de Jesus.